Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Sou Keila Batista, professora de História. Estamos aqui para discutirmos, mais um tema, então, da nossa disciplina. Pessoal, ainda continuando, nós iniciamos na aula anterior esse processo de colonização do Brasil, nós discutimos aí a política do mercantilismo, as relações do colonialismo sobre a metrópole. E aí, então, a partir daí, hoje nós vamos começar a discutir esse processo, de colonização, esse processo colonial no Brasil, Diga-se de passagem que Brasil pré-colonial, mas na época dos acontecimentos, o Brasil ele não tinha esse nome definido. Na verdade, passaram-se por processos de várias nomenclaturas, Terra de Vera Cruz, até então, por conta da madeira do pau-brasil, a gente tem o nome do nosso país, ok, pessoal? Então, hoje nós vamos discutir o Brasil pré-colonial, Esse período que dura mais ou menos 30 anos, e aí nós vamos discutir em 3 aulas bem mais tranquilas, assim, todos os acontecimentos desse período, tá bom? E hoje a gente vai começar as discussões iniciais aí desse processo, de colonização, da vinda dos portugueses, de fato, quando se começa, então, a extrair, o que a terra poderia oferecer, para depois a gente discutir de fato quando começa a colonização, tá bom? Como eu disse para vocês, esse período pré-colonial, quando de fato o Brasil era apenas para exploração, ele se dá de 1500 a 1530, praticamente aí 30 anos. Inicialmente, nessa época, as terras descobertas não tinham grandes vantagens, para Portugal. Então, assim, eles não olhavam com muito bons olhos na questão da economia, tá, pessoal? Mas o que é esse período, Período em que Portugal não se interessava pela efetiva colonização do Brasil, em função deste não preencher os seus interesses mercantilistas, como a gente viu na aula passada, a questão dos metais, das pedras preciosas e do comércio também. Então, inicialmente, aí o Brasil não preenchia todos os requisitos, não interessava economicamente aí para Portugal, Visto que as pedras preciosas, a prata, o ouro, foram encontrados no nosso território um pouco depois desse momento inicial, tá bom, pessoal? E quais foram os motivos, do desinteresse de Portugal, então, pela essa colonização? Como eu disse, os portugueses não encontraram no Brasil sociedades organizadas com base na produção para mercados, aí a gente não teria um mercado para consumir todos esses produtos, O Brasil não oferecia inicialmente, metais preciosos nem produtos para o comércio, e também nós temos aí a crise demográfica portuguesa, muitas pessoas estão crescendo, tanto que nessas primeiras viagens, vinham pessoas forçadas, prisioneiros, tá? E Portugal estava concentrado aí em torno do comércio oriental, principalmente aí com a Índia, os caminhos das Índias que foram descobertos, Então, Portugal se voltava muito para essa questão, tá, pessoal? E aí, características, durante esse período, Portugal limitou-se a enviar para o Brasil somente expedições para fazer o reconhecimento dessa terra, visto que era uma terra desconhecida, um território vasto, e também a defesa, Essas expedições, elas defendiam o território porque nós estávamos falando de grandes navegações, de várias nações europeias, que estavam se lançando ao mar, então outras nações também tentavam chegar no território, E também nesse período a gente tem aí a extração do pau-brasil. Pessoal, então o que a gente tem inicialmente no Brasil com base no Pacto Colonial, que a gente discutiu, essa relação da colônia e da metrópole, A colônia só pode fornecer matérias-primas para a metrópole, como também só pode consumir da metrópole, Então a gente tem esse ciclo. A gente tem aqui nessas colônias de exploração, o Brasil, o que vai ser depois o Brasil é uma colônia de exploração aí nessa época, com fornecimento de gêneros inexistentes na Europa. Monocultura, apenas um produto sendo cultivado, a gente vai para cana-de-açúcar, agroexportação, o latifúndio, uma vasta
extensão territorial, o escravismo, né? Depois a gente vai discutir a chegada desses homens escravizados e o pacto colonial, né? Esse monopólio aí comercial com a metrópole, ok, pessoal? Aí então a exploração do pau, né? Desse pau-brasil, né? É a primeira atividade econômica portuguesa no Brasil, né? Exploração e comércio dessa madeira de tinturaria, né? Atividade extrativista, a sistemática e predatória, né? O que seria isso, pessoal, né? Essa extrativista é de tirar mesmo, né? Cortar as toras da madeira, e isso faz com que essa árvore, né? Ela acabe sendo extinta, né? A Mata Atlântica, né, onde tinha, então, essa madeira, ela acaba perdendo muitas árvores, né, então é um período, assim, onde a gente já tem aí essa exploração da natureza sem se pensar, né, em plantar novas árvores. E essa tintura, ela se torna muito conhecida na Europa, né, a tintura do pau-brasil, porque a partir dessa madeira se tem aí uma coloração, né, que vai se usar na tinturaria, então, é a nossa primeira atividade econômica, tá? E aí, essa madeira tem vários nomes, né? Nomes indígenas, Biraputã, tem um nome científico também, né? Então, esses são os nomes aí populares para essa árvore, nessa madeira, que a partir daí vem, então, o nome do nosso país, tá, pessoal? E aí a exploração, né, dessa madeira se estendia do Rio Grande do Norte ao Rio de Janeiro, com ocorrências em trechos de Goiás e Minas Gerais. Aí a gente tem um mapinha que mostra aí a área do Brasil, né, onde se tinha exploração. A gente pode ver que é bem litorânea, né, uma árvore que ficava no litoral. A fabricação, como eu disse para vocês, de tecidos, né, também construção de móveis, navio, exploração nômade predatória, escambo com os índios e construção de feitorias, né? O escambo é o que a gente vai ver já essa troca que vai acontecer, porque aí a gente tem o trabalho dos indígenas, né? E também temos aí a construção dessas feitorias, né? Que serão aí os lugares onde essas histórias serão guardadas, levadas, e aí a partir daí elas vão aí para a Europa, tá bom, pessoal? Nós temos algumas instituições, como o estanco, né? O estanco seria o monopólio régio, né? Régio aí de Portugal, o exercício, dentro desse exercício dessa atividade econômica, né? E salvo seu desempenho pela coroa e a quem ela delegasse. Seria, então, a coroa delegar a exploração, né? Dessa atividade, dessa madeira, somente para aquelas pessoas que tinham, então, essa relação do estanco, tá bom, pessoal? A coroa agora, ela detém, né, o monopólio dessa atividade, também vai delegar algumas pessoas que pudessem comercializar também, tá? E aí nós temos a mão de obra indígena, como eu disse, né, o escambo, que é um tipo de relação de trabalho, onde há troca de serviço, mercadoria, ou por outra mercadoria, né? O corte e transporte da madeira eram feitos pelos indígenas, que em troca recebiam bugigangas, né? Muito conhecido aí, a gente tem esse processo de troca, né? Essa questão na história do Brasil é até discutida porque a gente fala também de escravidão dos indígenas, mas inicialmente se tinha troca, se recebe alguma coisa em troca, né? Não é tanto assim escravidão, só que a gente sabe que os indígenas, eles foram depois escravizados, sim, tá, pessoal? E aí eles recebiam coisas sem valor, espelhos, né, colher, coisas assim que eles não conheciam e que para os portugueses não tinham valor nenhum, e aí eles faziam a corte e a retirada, então, dessa madeira, tá? Aí nós temos a primeira feitoria no Brasil, né? Forte de São Mateus, em Cabo Frio, em 1506. Aí essas feitorias eram os depósitos, né, que armazenavam, então, essas toras do pau-brasil, né? E também não geravam um povoamento, né? Era só em torno daquele local, para fins meramente aí econômicos, tá? Comerciais, para as feitorias receberem, né, toda essa produção da madeira e depois escoarem aí para Portugal. Pessoal, e com relação aos indígenas, né, que muito se discute na história do Brasil, anteriormente nós dizíamos, a gente aprendia na escola que o Brasil foi descoberto, né, por Pedro Álvaro Cabral, né, descoberto, como se ele achou uma coisa assim que não existisse, né, e aí, então, essa questão é bem discutida, né, ressignificada, porque existiam populações no Brasil, né, existiam culturas, então ele não descobriu, ele chegou a novas terras, né. E aí a gente tem, né, para os indígenas, para os nativos que habitavam aqui,
uma questão muito complicada, né, que nós tínhamos mais ou menos 3 milhões de habitantes, né, aldeias de 300 a 2 mil habitantes, né, uma coisa muito fortificada, né, 170 idiomas, né, as línguas nativas, viviam em comunidades, praticavam agricultura e estavam no estado neolítico, né, falando aí desse processo da evolução do homem. E havia no Brasil diversas sociedades indígenas, com predominância então do ramo tupi, né, várias nações indígenas que foram então dizimadas aí nesse processo, tá bom, pessoal? É só falar um pouco sobre esse contato inicial, né, do europeu com o indígena. Inicialmente se tinha essa ideia do homem, né, puro e angelical, era o bom selvagem, o indígena, como se fosse uma criatura da natureza, uma extensão mesmo da natureza, né? E aí, então, depois, após a colonização, né, o índio, então, ele se torna uma espécie de demônio, né, dentro dessa visão etnocêntrica, onde vai destacar aí a selvageria do indígena, os hábitos diferentes, né? Então, a gente vai ter toda essa construção, né, dentro aí dessa perspectiva, tá bom, pessoal? E aí, dentro dessa questão da colonização, né, outros países, sobretudo a França, não aceitaram o Tratado de Tordesilhas, né, alegando aí o tipo Sidetes, né, que é a questão da posse, né, de posse de um determinado local encontrado, e o prejuízo no comércio com as Índias, né, e a ameaça de perder o território e a esperança também de encontrar metais faz com que Portugal inicie de fato aí a colonização, que a gente vai discutir aí nas nossas próximas aulas, ok, pessoal? Então vamos para o nosso exercitando. A descoberta do Brasil não alterou os rumos da expansão portuguesa, voltada prioritariamente para o Oriente, o que explica as características dos primeiros anos da colonização brasileira, entre as quais se inclui o OA, caráter militar da ocupação, visando a defesa das rotas atlânticas, escambo com os indígenas, garantindo o baixo custo da exploração, abertura das atividades extrativistas da colônia e comerciantes das outras potências europeias, migração imediata de expressivos contingentes de europeus e africanos para ocupação do território e exploração sistemática do interior do continente em busca de metais preciosos. E aí, pessoal, qual será a nossa alternativa correta? Claro, né? Escambo com os indígenas, né? Garantindo aí o baixo custo dessa exploração, né? Uma atividade econômica que se baseia, então, na exploração. Pessoal, então não esqueçam, né, de acessar a nossa plataforma e até a nossa próxima aula. Tchau!